Você sabia que o apóstolo Paulo nem sempre foi um seguidor de Jesus? Na verdade, ele era o oposto disso. Ele perseguia cristãos. Hoje eu vou te contar quem ele foi antes de conhecer a Cristo. Você vai se surpreender com essa história. O apóstolo Paulo, antes de se converter, se chamava Saulo de Tarso. Ele nasceu na cidade de Tarso, uma cidade importante da região da Cilícia, atual Turquia. Saulo era judeu da tribo de Benjamim, mas também tinha cidadania romana, o que lhe dava muitos privilégios. Saulo era um homem muito religioso. Ele seguia à risca as tradições judaicas e estudou aos pés de Gamaliel, um dos mestres mais respeitados da época. Ele se considerava irrepreensível em relação à lei de Moisés. Mas o grande problema é que ele não acreditava que Jesus era o Messias. E por causa disso, ele passou a perseguir todos os seguidores de Cristo. A Bíblia conta que Saulo perseguia os cristãos com violência. Ele aprovou a morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. E não parava por aí. Ele invadia casas, prendia homens e mulheres e os levava para serem julgados. Mas tudo mudou quando ele estava indo para Damasco, justamente para prender mais cristãos. No caminho, uma luz muito forte o cercou e ele caiu no chão. Ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era o próprio Jesus falando com ele. A partir daquele momento, a vida de Saulo mudou completamente. Ele ficou cego por 3 dias e depois de ser curado por Ananias, foi batizado e passou a ser conhecido como Paulo. Paulo deixou de ser perseguidor para se tornar perseguido. Ele passou o resto da vida pregando o Evangelho, fundando igrejas e escrevendo cartas que fazem parte do Novo Testamento. Sua história nos mostra que ninguém está tão longe de Deus que não possa ser alcançado pela graça. Reflita com a gente. Você já ouviu a história de Paulo e ainda fica cético? Você acha que a Deus ninguém está tão longe que não possa se converter? O apóstolo Pedro também teve dificuldade para acreditar que o gentil Cornélio, um homem que não era judeu, poderia receber o Espírito Santo. Mas Deus provou que não há distinção de nações para quem nele crê. Reflita com a gente. Paulo, antes de se converter, era um fariseu. Ele se destacava por guardar a lei de Moisés, mas não tinha fé na obra de Jesus. Para ele, a religião era baseada em obras e não em graça. Ele pregava a Torá, mas não aceitava que Jesus era o Messias. Ele queria a salvação, mas não queria crer em Jesus. Ele vivia sob a condenação, mas não buscava arrependimento. Ele era religioso, mas não era espiritual. Paulo pensava que os cristãos deviam seguir a lei judaica para serem salvos. Mas Jesus o chamou para uma conversa e tudo mudou. Reflita com a gente. A conversão de Paulo não foi instantânea. Foram 3 semanas em que ele ficou sem saber nada. Saulo, que era o nome que ele usava, ficou cego por 3 dias. Anásio curou seus olhos, mas para ele, tudo era novo. Ele precisou renascer espiritualmente. Seus olhos espirituais estavam abertos. Reflita com a gente. As Escrituras Sagradas nos ensinam que a conversão é o ponto de partida para a vida cristã. A Bíblia Sagrada nos ensina em Romanos capítulo 10, versículo 19, que a justiça que procede da lei, esta é da lei. Mas a justiça que vem da fé procede. Em Tito capítulo 2, versículo 11, a Escritura nos diz: pois a graça de Deus se manifestou, promovendo a salvação de todos os homens. Salvação é o tema central da pregação de Paulo. Ele via a necessidade de arrependimento, fé e esperança. A experiência de Paulo com Jesus transformou sua vida. Paulo, o perseguidor, tornou-se Paulo, o apóstolo. Reflita com a gente. Amiga e amigo, você já recebeu Jesus em seu coração? Você o convidou para ter uma experiência transformadora em sua vida. A história de Paulo nos mostra que não importa o passado, Deus tem poder para transformar qualquer pessoa. Deus te abençoe.